Olá, pessoal. Aqui é André Moura e vamos fazer mais um programa aqui no Memórias da Bola FC, um canal que fala da história do futebol de uma forma bem diferente, mostrando itens das nossas coleções. E vamos fazer aqui mais um programa da série Álbuns de Futebol, com essas feras aqui, ó. Paulo Pires, do Museu Vascaíno, Marcelo Monteiro, do Museu Histórico do Futebol, e Vitor Edelman, do Edelman Collection. Tá? E lembrando ao pessoal para se inscrever aqui no nosso canal aqui no YouTube e curtir o nosso vídeo aqui também. Tá? Bom, agora eu vou chamar aqui o nosso amigo Paulo Pires para mostrar o primeiro álbum de futebol do nosso programa. E aí, Paulo, o que você vai mostrar para a gente? Fala, meu amigo Moura. Fala, Vitor. Fala, Marcelo. Opa, galera que está aí assistindo a gente. Eu trouxe agora aqui esse álbum que é do Campeonato Brasileiro, o álbum do Brasileiro de 2000, né? Um álbum da Panini, né? Feito para a Copa João Avelange, né? É um álbum com bastantes curiosidades, né? Aqui, uma delas, a gente já começa por aqui, que ela tinha umas figurinhas extras, né, que vinham no alfajor da Mônica ali. Então tem umas curiosidades legais. A primeira curiosidade, que é uma coisa que todo mundo que colecionou o álbum vai saber, né, é sobre o final do álbum. No final do álbum, ele vinha com um espaço que você, depois que acabasse o campeonato, que você tivesse colecionado esse álbum, você poderia botar o time campeão, né? Tinha um espaço do time campeão. E era bem raro, né, você conseguir fazer isso, até porque as figurinhas eram diferentes, saíram depois, é uma figurinha especial diferente. E nesse caso aqui, eu tenho o álbum, né, com as figurinhas todas completas. Elas são todas brilhosas, né? Vocês vão ver aí que tem bastante reflexo, mas dá para ter uma noção aí que é o time do Vasco, evidentemente, campeão brasileiro de 2000, né? Isso é a primeira curiosidade. Se a gente botar aqui na página do Vasco, a gente vê que todos os times eles são mais ou menos nesse padrão, né? Tem o escudo, o mascote, vem a foto do time, né? Aí vem o uniforme embaixo também, as propagandas, né? A fornecedora com as propagandas ali, no caso do Vasco, era a ACE. Do lado de cá tem o técnico, tem algumas estatísticas e tudo. E depois, na outra página, que aí vem os jogadores, né? Os jogadores eram dessa forma, né? Não era aquelas figurinhas brilhosas igual eu mostrei do time campeão. Então, aquelas figurinhas eram especiais só para o final do álbum, depois que a gente terminava de colecionar. No meio do álbum, né, ele tinha também alguns lances de pontuação, de premiação aqui, que você juntava algumas cartelas e tal, trocava por mesa de totó, de jogo de botão, algumas coisas assim. E ele tinha uma cartela, eu não vou conseguir talvez abrir a desse álbum aqui, que era uma cartela que essa aqui ela tá presa ainda no álbum, né? Ela tem até algumas figurinhas, essa aqui, esse lado ela tá vazia, mas do outro lado a gente consegue identificar que ela tem algumas figurinhas. E eu tenho essa cartela solta, né? Na verdade, que ela tá completa. Então é a cartela do álbum, essa aqui é a cartela completa com todas as figurinhas, né? Que vinha no alfajor da Mônica. Então esse é mais um detalhe do álbum. E aí vai ter mais um outro detalhe, que é aquele das premiações que eu mostrei. Esse aqui também, ele está com as cartelas todas completas da premiação. Então, ele está com todas as cartelas completas. Então, esse álbum aqui é um dos que eu posso falar que eu tenho na coleção, que é o álbum mais completo que tem. Ele tem todos os tipos de figurinha que você imaginar no álbum, ele tem e ele está completo. Então, é uma raridade, né? Um álbum nesse estado, dessa forma, ele é um álbum que se torna bem valioso. E um extra, um plus, né? Eu ainda tenho o pacotinho, né? No caso, da figurinha aqui, um pacotinho lacrado da época também, né? O pacotinho original, né, lacrado da Panini. Então, esse álbum eu posso falar que é um dos que estão mais completos da minha coleção. E, além de tudo, é um álbum, evidentemente, do último título brasileiro do Vasco, que é um ano especial para o vascaíno, né? Cara, assim, eu realmente não conhecia a fundo esse álbum aí. Sensacional, meu amigo. Parabéns. Bom, depois dessa raridade aí, vamos entrar em outra raridade aqui do nosso amigo Marcelo Monteiro. E aí, Marcelão, o que você tem pra gente aí?
Salve, Moura, Paulo e Vitor e todos os amigos que estão acompanhando o Memórias da Bola FC. Eu vou trazer um álbum de Copa do Mundo. Primeiro título do Brasil, 1958. É um álbum que foi lançado após o Mundial. O Brasil já era campeão, tanto que na capa diz Brasil campeão mundial. Ele apresenta apenas as figurinhas da seleção brasileira. A curiosidade desse álbum aqui é que ele está vazio, assim, ele não tem nenhuma figurinha colada. Mas, atenção... Mágica. Vai fazer a mágica. Olha a mágica aqui. Atenção, atenção. Aí está. As figurinhas vinham. Existiam 2 tipos desse álbum. Um normal, que as pessoas compravam na banca, e as figurinhas. E tinha esse tipo de álbum aqui que, pelo que eu conversei com uma pessoa que colecionou na época, disse que era vendido na editora, que a pessoa podia ir na editora e comprava o álbum vazio, já completo, mas com uma cartela com todas as figurinhas para serem coladas. Então, essa cartela está grudada aqui na última página do álbum. Ela tem alguma coisa atrás dessas figurinhas ou é lisa? Só tem apenas o número da figurinha. Tem um número, só um número para facilitar para a pessoa saber onde é que teria que colar. É o time do Brasil apenas, com os 22 campeões, né? E tem mais algumas figurinhas do Mário Américo, do Paulo Amaral, preparador físico. Então tem mais duas figurinhas extras aqui. Então é um álbum bem curioso. E assim, a descrição dos jogadores também é muito curiosa. Assim. No álbum, vem aqui um exemplo aqui, vamos mostrar. Tem aqui, por exemplo, o escudo aqui, do clube, né, que o jogador pertencia. Aqui tem 2 do São Paulo, Mauro, zagueiro Mauro, e o Dino Sani, e o Zósimo do Bangu. Então vinha com o escudo do clube ao qual ele pertencia. Deixa eu procurar aqui um certo jogador aqui, que é curioso. Qual será? Aqui, camisa 10 do Santos, Pelé, e do lado o Zagallo do Flamengo. E vou ler a descrição do Pelé, que é muito curiosa, mas a gente vai colocar aí para vocês verem de perto. É muito, muito engraçado. Edson Arantes do Nascimento, o Benjamin da equipe. Benjamin, traduzindo Benjamin, seria assim o novato da equipe, o calouro da equipe. Com 18 anos apenas, na verdade tinha 17, né, na época da Copa, mas arredondaram aqui, 1,70 m, 61 quilos. Com 15 anos já era internacional, quer dizer, já jogou com 15 anos, já jogou com 16, mas aqui botaram 15. Já tinha experiência na seleção. Aí a frase final é sensacional. Uma das mais risonhas promessas do nosso futebol. Pertence ao Santos Futebol Clube. Uma das mais risonhas promessas do nosso futebol. Realmente foi uma promessa que vingou, né? Não ficou na promessa, né? Não, nem um pouco. Então, assim, além da coleção, né, além de colecionar, o álbum tem essas legendas, né, que são muito hoje em dia são como engraçadas, né? Mas na época... E a figurinha do Pelé tá aqui, né? Já falamos dele, vamos mostrar, né? Tá aqui, ó. Do lado do Didi e do Zagallo. Tirar a mão do Zagallo. Bem marrento o Pelé aí, né? Tá. O Orlando que é vascaíno, pô. É o Orlando aqui, lógico. Não pode... Tem o Bellini aqui em cima. O Bellini. Ô, Paulo, pô. Também é. Não, mas o Orlando tá do lado do Pelé. Você falou do lado do Didi e do Zagallo, não falou do Orlando, pô. Não, eu falei do Didi, que o Didi jogou no Fluminense em homenagem ao nosso moderador, né? Que eu tenho que prestigiar, senão ele não deixa eu falar, pô. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, Marcelo. E o Zagallo também em homenagem ao Vitor, né? Também tava no Flamengo, prestigiar o meu amigo. Zagallo,
Marcelo é gente boa. É um álbum assim, pequeno, tem poucas figurinhas, são 25 figurinhas só, mas é um álbum bem legal, assim, eu tenho a impressão que não foi feito o álbum, se algum amigo assistir, puder comentar, eu acho que não foi feito um álbum para a Copa de 58, com as outras Brasil, seleções. No Brasil, acho que não foi lançado. Não sei então, também. eu acho que não. Em 62 fizeram, mas em 58 eu tenho a impressão que não. Então, eles após o título, eles lançaram esse álbum para marcar a conquista do Brasil, né? O primeiro título para como fosse uma lembrança, um álbum comemorativo assim do título de 58. É um álbum bem legal. É por isso que o Marcelo Monteiro é do Museu Histórico do Futebol, que isso é peça de museu, meu. Então, se os seus amigos aí, a galera aí que está vendo a gente aí, não se inscrever nesse canal, não vai conhecer parte da história do nosso futebol. Marcelo, parabéns pelo seu item, cara. Muito legal, Obrigado, muito legal. André. Bom, Valeu. agora um item aí, mais um item aí do nosso amigo Vitor Eilemann. O que você vai mostrar pra gente, meu camarada? É isso, Moura. Para fechar essa primeira rodada, eu venho com um álbum aqui dos maiores craques do Brasil. Um álbum de figurinhas da revista Placar. De figurinhas e autógrafos, né? Era muito comum ali, anos 70 e 80, né? Na saudosa Placar. Não digo saudosa porque ela existe hoje, mas claro que não é nada do que foi no passado, né? A gente conheceu. E era muito comum eles fazerem esses álbuns e as figurinhas serem distribuídas ao longo de algumas edições, né? Então isso acabava forçando o leitor, né, a comprar uma sequência aí de edições. E esse é um álbum muito legal. Ele mostrava aqui os principais jogadores do Brasil na época, né, em 1980, né? Com figurinhas que você recebia em cada edição, você cortava, colava, né? E a figurinha vinha com o autógrafo do jogador. Então, isso é muito legal, né? Uma novidade aí para a época, né? Algo diferente, né? Não só a foto do jogador. Então, a gente tinha aqui, como eu mostrei a primeira página, Zico, Falcão, Sócrates e Reinaldo, aí talvez os principais jogadores do Brasil naquele momento, né? E a gente olhando, a gente vê que a gente tem aí a base, eu contei aqui, 17 jogadores que foram à Copa, né? Eu tenho o Roberto Dinamite aqui, logo em seguida, Paulo Isidoro, enfim. 2 anos antes aí da Copa de 82, a gente tem aí os principais jogadores que foram à Copa, Carlos, o Éder, o Júnior, Batista, enfim. Um álbum também que eu guardo com muito carinho, né? Não é um álbum tradicional, mas como o Marcelo falou, mesmo esses álbuns que a gente eventualmente já compra quase pronto, ou não tem aquela ida ao jornaleiro para comprar um pacotinho, mas eles são igualmente importantes e registram muito aí a história do nosso futebol. Então, mais uma relíquia aí para a coleção. Maiores craques do Brasil, 1980, revista Placar. Não, e é uma publicação de uma época que surgiram vários craques, né, ali dos anos 80, né? Talvez eu acho que é a nossa geração, né? Belíssimo material, meu amigo. Bom, a gente vai agora chamar de novo o nosso amigo Paulo, a grande fera Paulo Pires, que ele vai vir com outra pedrada aí, meu amigo. Eu vou seguir no ano do Vitor aí. O Vitor falou de um de 80, que é da Placar, também não é um álbum comprado na banca e tal. O meu também não é um álbum comprado na banca, mas é um álbum que você comprava chiclete. Então, a galera conhece muito os cards ping-pong, né? Que final da década de 70, ali início de 80, de 78, para ser mais preciso. Esse aqui é o álbum dos grandes jogos. Os cards ping-pong dos jogadores não tinham o álbum, mas esse aqui tinha o álbum, né? Os cards da ping-pong com os grandes jogos. Então, eram 52 jogos, né? Com 104 cards no total, porque são 2 cards de cada jogo. Vocês podem ver que tem o card A e o card B, são 2 jogadas do mesmo jogo. Então ele vinha um álbum, né,
com vários cards. Aqui, vamos pegar aqui um Flamengo e Vasco. Ó. Esse álbum, as figurinhas vinham, os cards, né, vinham nos pacotinhos de chiclete. Aqui, por exemplo, na parte de trás, você vê esse futebol cards em amarelo aqui, ele é o pacotinho que vinha, eram 3 cards, né, com um chiclete dentro, né? 3 cartões de grandes jogos e vinha um chiclete nesse mesmo formato, nesse mesmo tamanho. E é igual o dos cards de ping-pong. Os cards de ping-pong eram aproximadamente uns 500, 480, alguma coisa assim. E é uma coleção bem legal que também a gente pode trazer, apesar de não ser um álbum, né, com as figurinhas, com os cards completos, mas a gente pode marcar de fazer um programa sobre esses cards de ping-pong, que eu acho que vale muito a pena e tem uns colecionadores muito bacanas que podem contar essas histórias pra gente também. História, né, dessa coleção na ping-pong, com card, o nome do jogador trocado, impressão errada, então isso virou história também, né? Sim, tem cards com 2 fotos diferentes do mesmo jogador, tem muita curiosidade. Que não saiu. Tem card que não saiu, tem card, o exemplo do Bozói, esqueci o nome do outro jogador. Capitão, acho. Não, eles são invertidos, tem os 2 Bozói, os 2 capitão, é meio... E isso que torna a coleção diferente e os cards mais raros, né? Tem todo esse lado lúdico também. Realmente sensacional, cara, esse álbum aí, cara. Eu ouço falar em cards, eu lembro daqueles cards, assim, mais dos anos 90, né? Os cards do futebol italiano, que aqui fez muito sucesso aqui. Era a febre, né? Não, e essa era coleção... muito bom mesmo. Essa coleção, como o Paulo falou, era uma novidade também na época, assim, que esse tipo de card não existia, assim. Não existia. Isso é uma tradição, assim, meio americana, né? Card de beisebol, eu vou basquete. Até mostrar aqui, que eu não mostrei, que, só para a galera ver, a galera que não conhece, né, como é que era atrás, que tinha, por exemplo, o jogo, o placar, tinha umas descrições aí do jogo, na verdade, né, de como é que era, como é que foi o jogo, quem fez gol e tal. Então, assim, tem uma descrição do jogo, são umas coisas assim bem legais. Não era uma coisa comum, né? Era uma coisa nova, recente, né? E você sabe dizer por que não teve depois outras publicações desse tipo, Paulo? Na verdade, foram 3 coleções dos cards ping-pong, né? Que foi o nome, era cards ping-pong, foram 3 coleções. A primeira saíram com jogadores, que é em 78 ali. A segunda foi esse, em 80, dos grandes jogos, e depois teve uma que eram para botões, que essa é raríssima, que são uns cardzinhos com as figurinhas, são 6 figurinhas, eu acho, redondas em cada card, em cada estampa, né, em cada figurinha, e essas são bem, bem difíceis de se encontrar, feitas pela Ping Pong, pela Kibon, que na época também os grandes jogos foram feitos pela Kibon também, que acho que era a mesma empresa, se eu não me engano, não sei agora exatamente, mas acho que era isso. Cara, a memória da bola é isso. É nostalgia pura. Bom, então falamos aqui com o Paulo, agora vamos mostrar mais o item aí do nosso amigo Marcelo Monteiro. E aí, Marcelo? Eu estou mostrando muita velharia aqui hoje, então vamos mais uma. A outra era de 58, essa aqui é mais um pouquinho mais nova. É de 1961. É o álbum Que Gol. Ah, tá bom. A capa tem 2 jogadores assim fracos, né? Na capa. Sim. A dupla que... 2 perebas. A dupla que nunca perderam, jogando juntos pela seleção, nunca perderam. Pelé e Garrincha realmente é a dupla sinistra. Eu gostei aí do que está escrito aí. Decalcos com figurinhas de futebol. Isso aí, álbum esportivo. Esse álbum, assim, ele reúne times do Rio e de São Paulo. E a particularidade dele é que é um álbum de prêmios. Então, conversei hoje com um amigo meu que é especializado em álbuns, tem uma super coleção de álbuns. Ele falou que ninguém conseguia completar esse álbum, porque em cada página, uma página completa, representava um prêmio. Que, teoricamente, os caras não dão todos os prêmios no álbum. O colecionador do álbum poderia levar o álbum na editora e trocar por um prêmio. Olha o Sabará aí, ó. Sabará? Sabará, né? E tem o Barbosa aqui, ó.
Já Elinho, veterano, né? Mas Almir Barbosa, Paulinho de Almeida. Almir, Pernambuquinho. O Almir Pernambuquinho aí também. Vamos mostrar o Botafogo aqui. Era um timaço, né? Flamengo e Botafogo, lado a lado aqui. No Botafogo, o goleiro Manga. Tem o Newton Santos aqui, ó. Newton Santos. E uma das figurinhas que está faltando, essa aqui. Se completasse, ganhava um liquidificador. Garrincha. Faltou o Garrincha aqui. Aí os caras botam a mais difícil, né, cara? Nesse caso foi. Mostrar o Flamengo aqui também. Pô, tinha uma Macalé, não tinha Garrincha, pô. Pois é. Tem o Flamengo aqui. Deixa eu ler aqui, porque senão eu não consigo. Tem o Jordão, Dequinha, Henrique, o Gilberto, goleiro Fernando. E aqui, nesse álbum aqui estão faltando 3 figurinhas. Não dá nem para saber quem era, porque não tem escrito, né? Uhum. Aqui no Botafogo dá para a gente saber que é o Garrincha que está na foto da capa. Vamos ao Santos. Isso que eu ia falar. Nessa época era Santos e Botafogo, né? Vamos ao Santos. No Santos tem. Aí apareceu. Olha lá. O Pelé, então, não era o cara do prêmio. Até eu estava conversando com o Alex, né, esse nosso amigo, que tem uma grande coleção de álbuns, de figurinhas. Ele falou que nem sempre os craques eram as figurinhas que faltavam. Assim, porque é até uma forma de atrair as pessoas, né? Dizer, pô, se o Pelé saiu, o fulaninho vai sair também. Mas, às vezes, a figurinha que faltava era o do jogador assim, menos conhecido, menos cotado. Então, no Santos tem o Pelé, Jair da Rosa Pinto, já em fim de carreira, lá da Copa de 50, um outro programa que a gente já fez. Então, é um álbum de prêmios, assim, então não se consegue completar, assim. O que dá para fazer... Algumas figurinhas realmente não existem, assim. Não existem para... Às vezes não é que não existiam, né? Às vezes é que, por exemplo, os caras faziam, sei lá, 100 mil álbuns, um exemplo. E os caras lançavam só 10 mil figurinhas dessa, que era justamente para pouquíssima gente completar, né? O número assim, nem esse número até alto, tô falando. Assim, o Alex, assim, consultei ele disse que não conhece ninguém que tenha um álbum completo, assim, com página completa, ele não conhece, assim. Então, eu acho que pode ter... Isso é uma coisa que hoje em dia não rola mais, assim, esse tipo de álbum de prêmio. Prêmios, assim, muito bons, né? Por exemplo, na página do Flamengo, você ganhava uma máquina fotográfica. Para a época, era um super prêmio. Era um prêmio caro. Na outra página, um liquidificador. Não devia ser caro, não devia ser barato. Não eram prêmios caros, assim. Até pode rolar, recentemente até a gente encontrou alguns casos, mas aí com um controle muito maior, né? Alguma empresa de auditoria contratada ali pela editora para poder se certificar de que realmente o prêmio ou seriam prêmios menores hoje em dia, tipo camisa, bola, brindezinhos, né? Coisas que... Ou então um prêmio... Ou poderia ter até uma televisão, um carro, mas não seria por página, seria assim, um vale-brinde que viesse em poucos envelopes ou um sorteio, né? Então, esse tipo de álbum, assim, de prêmios, era bem comum, assim, nos anos 50 e 60. Era bem comum ter esse tipo de álbum, assim. Exatamente. E a última página aqui, só para mostrar rapidinho, era um mascote. Tem aqui a última página portuguesa de desportos. E aqui são os mascotes e escudos dos clubes paulistas. As primeiras páginas eram dos clubes cariocas e as páginas seguintes eram dos times de São Paulo. Então, o álbum assim que também é bem procurado assim por colecionadores de álbuns, pelo fato de reunir assim uma época de ouro do futebol brasileiro, né, com muitos craques assim, e ainda ter na capa Pelé e Garrincha, que é a dupla assim, talvez seja a dupla mais famosa assim da história do futebol brasileiro. Bom, Marcelo, parabéns por mais um grande item da sua coleção. E agora vamos chamar o Vitor para mostrar mais um álbum de futebol raro. E aí, Vitor?
Vamos lá, para fechar o programa de hoje, Fotocola Rolé, uma edição aí da editora Alvamar, famosa, né? Editora Alvamar, para não dizer o contrário, né? Ele fala aqui que é um documento histórico. Bom, realmente é histórico, vou mostrar para vocês por quê, porque tem muita coisa muito estranha, muito bizarra, mas talvez por isso também ele seja histórico. E na época, mais um álbum que eu... Assim que é bom, né? Assim que fica é bom. Fica interessante. A criançada adora, enfim, eu tenho uma paixão também por esse álbum, tenho até 2, vou mostrar para vocês. A gente já começa aqui pela primeira página com os Vale Brinde, né? Então, o Marcelo mostrou também o dele aí com as figurinhas difíceis, e aqui, na verdade, o Vale Brinde era uma figurinha grande, né? Era uma figurinha redonda, um pouco maior, que vinha com o mascote e o símbolo dos clubes cariocas, paulistas, mineiros e gaúchos, né? Então, a gente tem na primeira página aqui uma homenagem à seleção, né? Os campeões do mundo, as taças, o Brasil de 70 e uma foto aqui da FIFA, né? Júlio Rimet. Aí a gente começa aqui pelos clubes, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, no Corinthians, a gente tem as figurinhas dos jogadores, né? Figurinhas de uma partida, né? Daquele clube. Figurinhas aqui com fotos da torcida, do outro lado. E a figurinha que eu falei que era o Vale Brinde, né? Eu não tenho todas, algumas realmente são originais, outras eu mandei fazer umas cópias, porque realmente são muito difíceis de você conseguir todas elas. Eu vou mostrar até uma das originais. E o que chama atenção também nesse álbum aqui é a qualidade da arte, né? Muito, muito, muito estranho, muito fraco. Então, eu separei alguns jogadores aqui que vocês vão ver. A gente tem aqui o Careca, ó, que era um grande craque aí na época de São Paulo, em 86. Uma qualidade aqui, uma montagem que eles faziam um fundo, recortavam o fundo, ficava uma imagem muito estranha, né? Outro aqui, a gente tem o Zico, que também era um grande jogador no período, e tinha uma figurinha aqui bem, bem estranha, né? É uma montagem também com fundo, enfim, eles não tinham capacidade de tirar a foto original e fazer esse escudo do Flamengo já é original aqui. Esse Vale Brinde aí do Flamengo é original. Tem uma outra aqui interessante. No Inter, fizeram alguma coisa aqui com o Mauro Galvão na época, que ele ficou com a camisa amarela, né? Amarela e vermelha. Vai entender, né? Muito estranho. E o campeão de todos, eu vou mostrar para o campeão. Figurinha mais estranha que eu vi até hoje em todos os álbuns. Olha aí, ô Paulo. Quem é esse carinha aqui? Giovanni. Aonde? Olha o que eles fizeram com a figurinha do Giovanni. Essa aí é famosa. É uma sombra, né? Não é nem o Giovanni, é uma sombra. Pois é. E para concluir, outro detalhe interessante aqui nesse álbum é a página central, que é a página da seleção, né? Aqui a gente vê, até na época eu coloquei o Renato Gaúcho aí fora de posição, por quê? Porque, na verdade, eram 11 espaços, né, para cada álbum, mas para a seleção brasileira, a gente tinha 22 figurinhas, né? Então, a solução, na época, ou você colava aí do lado de fora, mesmo assim, não cabia tudo. A solução era fazer 2 álbuns. Então, eu tenho esse aqui, né, com parte dos jogadores. E aí, depois eu consegui montar outro álbum com os demais jogadores que estavam faltando. Aí completava aqui a segunda parte dos jogadores. Tem o Paulo Vitor, enfim. Organizei na época aí, mais ou menos, o que eu achava que era o time titular e reserva, mas com algumas variações. Tem o Careca aqui, enfim. Mas é um outro álbum aí, apesar dessas coisas estranhas, né? A garotada da época curtia demais, isso aí a gente guarda com muito carinho. Criança não tem muito disso, né? Hoje a gente consegue avaliar, mas para criança, o que vale é o craque ali, o ídolo, o bafo, o troca-troca, enfim. Ô, Vitor. Mais uma relíquia aí da infância. Fala. Tem o Curitiba nesse álbum, não tem?
Tem o Curitiba. Que eu me lembro assim que foi. Não sei se foi o único, mas foi. Eu tirei o Vale Brinde do Curitiba, fiquei assim, vibrando quando eu. E trocava na banca, né? Era uma figurinha que era o Vale Brinde assim. Você ganhou a figurinha gigante do Curitiba. Eu não lembro. Eu não lembro como é que era o Vale Brinde, não. Mas eu lembro que tinha poucos aí. Era uma figurinha assim que dizia: você ganhou o Vale Brinde especial do Curitiba. Dizia, eu me lembro perfeitamente de ter tirado do Curitiba e que fiquei assim vibrando quando saiu. E a última página com os campeões do mundo aqui. Isso devia ser próximo aí do México, da Copa do México, né? A gente tinha umas figurinhas em homenagem à Copa do Mundo. Já tinha a Argentina em 78. Na verdade, a Argentina já está campeã aí, né? Mas devia ser bem recente, né? Já tinha um símbolo ali do México. Enfim, fechando com essa coleção interessante. Documento histórico. E para o Paulo que gosta do preço, olha lá, novos cruzados. Vamos lá. 5 cruzados. Mas o do Marcelo venceu. O do Marcelo era 20 centavos, pô. 20 centavos é a mais barata da história. E assim, outro programa que a galera não viu aí, assiste lá, que no outro programa tem o Marcelo mostrando um álbum de 20 centavos. Isso aí. E assim, assim, não tenho certeza, né? Mas imagino, era comum na época. Provavelmente esse álbum não era licenciado, assim. Não. Os clubes não recebiam nada pelo uso da imagem, nem os jogadores. Então, eram figurinhas assim, que às vezes eram figurinhas antigas dos jogadores. Não ia fotógrafo no clube para tirar foto do elenco. Então, assim, que era antiga. Pelo que o Vitor até mostrou aí, o Zico, por exemplo, eles parece... devem procurar uma imagem com a camisa mais atual possível e botava uma foto ali para encaixar ali naquele rosto. Mas a do Zico na seleção parece ser bem antiga, assim. A do Flamengo, não. A do Flamengo realmente parece ser mais nova. Mas a da seleção lembra a figurinha do ping-pong, praticamente. Aquela camisa bem antiga da seleção. Qualidade zero. Qualidade de empresa de fundo de quintal, né? Mas na época era o que se tinha, né? Mas, assim, eu me lembro de colecionar esse álbum e realmente era muito colecionado, assim. Muita gente colecionava. E esse fato de encontrar essa figurinha especial, essa figurinha grande com escudo, era um atrativo para você colecionar. Quem tirava era uma festa. Era uma felicidade para a criança. Exatamente. Se você pegar, esse aí foi o último ano, né? Teoricamente foi o último ano antes de começar ali, abrir o Panini, que foi 87. Então, até 86 quase não tinha nada. Os álbuns que tinham era de fundo de quintal mesmo. Difícil aparecer alguma coisa assim, que fosse uma editora que está fazendo sempre. Não, de repente surgia uma editora lá, fazia um álbum, igual foi Abril lá em 77, 78. E aí, nos períodos ali malucos, de repente aparecia uma editora dessa aí que fazia uma atrapalhada dessa, mas que hoje, para colecionador, é um álbum raro, é um álbum bacana, por mais feio, por mais estranho que seja, mas ele acaba se tornando uma peça de colecionador, né? Bom, e com essa raridade aí do Vitor, a gente fecha mais um programa aqui no Memórias da Bola FC, da série Álbuns de Futebol. Né? Lembrando ao pessoal aí que continue seguindo a gente aí nas redes sociais e se inscrevendo aí no nosso canal aqui no YouTube. Chame seus amigos, peça para curtir nosso vídeo, e vocês vão conhecer muitos itens raros aí da galera aí. Então, um abraço para o nosso amigo Vitor Edelman. Siga lá o Vitor no Edelman Collection no Instagram, Marcelo Monteiro, no Instagram Museu Histórico do Futebol, e Paulo Pires, no Instagram Museu Vascaíno. E o amigo que vos fala, André Moura, Moura Esporte, siga lá nossa página Moura Esporte lá, e ainda teremos mais programas dessa série aí de álbuns de futebol, tá? Se ligue nas nossas redes sociais para novidades dos próximos programas, tá bom? Vitor, Marcelo, Paulo, mais uma vez, parabéns aí pela coleção de vocês, tá? Valeu! E, galera, até a próxima!